Sejam muito bem-vindos ao Entre Fileiras, um programa promovido pela Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, em parceria com o GCI Media Group, e que pretende, acima de tudo, dar palco aos temas mais relevantes e aos principais líderes do setor agroalimentar. Hoje temos como convidada Mariana Matos, é secretária-geral da Casa do Azeite, a associação que representa este setor, para falarmos um pouco daquele que é um produto que eu diria está praticamente em todas as mesas, em todas as cozinhas, mas às vezes não é assim tão conhecido como nós pensamos. E é isso que vamos fazer. Vamos conhecer, Mariana, o azeite e em particular o azeite português. Algumas curiosidades. A primeira gordura que pode ser introduzida na nossa vida, na fase ainda de bebés. Um produto que tem um conjunto de propriedades bastante interessantes. Então, o que é isto do azeite na prática? Então, Pedro, o azeite, eu diria que a melhor definição que se pode dar vem do tempo dos árabes. O próprio nome. O próprio nome, azeite, quer dizer azaite, que é literalmente sumo de azeitona. E, portanto, nós estamos a falar de uma gordura que é sumo de fruta ao mesmo tempo. E isso faz uma diferença enorme quando a comparamos com outras gorduras que, para serem extraídas, são extraídas normalmente de sementes, e, portanto, terão que ter um processo bastante mais químico, diria, para poder extrair essas gorduras das sementes. No caso do azeite, porque é extraído de um fruto, eu consigo fazer azeite com apenas processos mecânicos, 100% naturais, sem qualquer intervenção de nenhum produto coadjuvante, de nada. Portanto, trata-se de um sumo de fruta 100% natural, obtido diretamente da azeitona por processos puramente mecânicos, como os romanos e os fenícios e os gregos e todos os nossos antepassados já faziam e como nós continuamos a fazer. Mas essas azeitonas não são todas iguais, portanto, essa é logo na azeitona que se diferencia depois aquilo que virá a ser o nosso azeite. Exatamente. Voltamos à questão, mais fácil se calhar de entender, se eu tiver 2 sumos de maçã, de uma maçã Granny Smith e de uma maçã Golden, eu tenho 2 sumos de maçã, um completamente diferente do outro. É exatamente o que se passa. Portanto, as variedades de azeitona que estão na origem desse sumo são diferentes. Se eu tiver uma variedade tradicional portuguesa, que é a galega, por exemplo, que é a mais difundida de norte a sul de Portugal, eu vou obter azeites mais suaves, menos intensos de paladar e de olfato. Se eu tiver uma variedade cobrançosa, que é uma variedade que existe mais no norte de Portugal e também em outros sítios, mas pronto, é uma variedade com características organoléticas completamente diferentes, eu vou obter azeites mais verdes, mais amargos e mais picantes e menos suaves. E como é que o consumidor pode, no momento da compra, diferenciar, eu diria, não os vai diferenciar todos, isto depois é uma questão de paladar, mas nós estamos habituados a ver menções como azeite virgem extra, pura e simplesmente azeite, e depois também temos alguns que nos aparecem com os DOP. O que é que são estas menções? Em que é que isto ajuda o consumidor a diferenciar? E provavelmente estamos a falar de padrões de qualidade diferentes. Exatamente. Pronto, há 3 categorias comerciais de azeite. E os azeites, quando saem do lagar, ou seja, o tal sumo de azeitona que eu estava a falar, o sumo de fruto que eu estava a falar, é sempre um produto que se chama azeite virgem. Ele depois vai ser classificado quimicamente e organoleticamente. E em função da qualidade, de uma bateria de análises físico-químicas e organolética, eu vou classificá-lo como, se for de melhor qualidade, ou seja, o sumo de fruta mais fresco, em que as azeitonas estão no ótimo estado de maturação e extremamente saudáveis, é o azeite virgem extra, categoria extra. Portanto, será a qualidade top. Máxima, portanto, tem características físico-químicas associadas, mas é a qualidade topo. Um azeite também muito bom, mas em que qualquer parâmetro físico-químico saia das características definidas para o azeite virgem extra, será um azeite virgem. Virgem e virgem extra podem ser diretamente consumidos. Portanto, o lagar acaba de fazer, pode embalar e pode vender ao consumidor final diretamente, sem qualquer outro processamento. Se tiver qualquer coisa, ou porque a fruta de origem não estava
em bom estado fitossanitário, ou porque o processo não correu como deve ser, ou porque a fruta já não estava fresca. Não foi diretamente, nas primeiras 24 horas não foi feito tal a extração do azeite, eu posso obter um produto que não é possível de ser vendido diretamente. Isso se chama azeite lampante. É um azeite que tem que ir para uma refinaria ser refinado. Não se pode vender também o azeite diretamente refinado, só, exclusivamente, dessa refinação química, e ele vai ser junto com azeite virgem ou virgem extra. E então faz a tal categoria comercial que é o azeite tracinho, contém azeite refinado e azeite virgem, que a pessoa pode encontrar também, os consumidores encontram também nas prateleiras de supermercado. Portanto, temos aqui, no fundo, uma estratificação de 3 categorias. Em função da qualidade. O virgem extra será o de maior qualidade. Exatamente. O pura e simplesmente azeite será, digamos, um azeite que continua a ser um produto bastante interessante, mas naturalmente na gama de qualidade. Por comparação com os outros óleos vegetais, muito mais interessante. Por comparação com o azeite virgem extra, deve ser direcionado para outra utilização culinária, mas tem o seu lugar na cozinha também. Depois, se calhar é também interessante só dar aqui uma nota, é que dentro das categorias, não é, nomeadamente do virgem extra, nós temos também coisas muito diferentes, não é? Estão todos dentro da mesma categoria, são todos excelentes, mas uns são feitos com um tipo de fruta, da azeitona, e outros são feitos com outra. Tal influência da própria azeitona. Nós, por exemplo, no setor dos vinhos, a linguagem das castas e do vinho é muito normal. Os consumidores sabem, eu gosto da casta Cabernet Sauvignon. Ou julgam que sabem, não é? Mas no azeite ainda é mais difícil. Mas têm alguma percepção de quais são as castas que existem, claro. E até a nível regional e etc. No azeite, essa informação muitas vezes não aparece no rótulo. Já começa a aparecer, mas não é fácil identificar quais são as variedades de azeitona que estão por trás, mas são as variedades que determinam mais de 60% das características organoléticas daquele produto. E há alguma fonte onde os consumidores que nos estejam a ouvir e que tenham interesse podem perceber um bocadinho melhor sobre essa questão da azeitona e do azeite? Sim, no site da Casa do Azeite nós temos muita informação sobre isso. Qual é o site da Casa? É www.casadoazeite.pt. Portanto, aí podem conhecer Aí temos muita melhor. informação sobre as variedades, sobre o tipo de azeite, a classificação. Existe, de facto, uma quantidade de informação disponível para o consumidor final. Muito bem. Portanto, aí o consumidor poderá certamente aprofundar um pouco mais aquilo que estamos a discutir. Eu gostava de colocar outra questão. Tem havido, nos últimos anos, e muitas vezes por questões ideológicas, referências um bocado negativas, nomeadamente ao olival intensivo. E isso muitas vezes acaba por ser exagerado e deturpado, e sabemos que tem outro tipo de objetivos, como referi até mais do foro ideológico. O olival intensivo implica alguma perda de qualidade ou pelo contrário? Nós temos ali um azeite que é tratado de outra maneira, é num fundo muito mais controlado, digamos assim, do ponto de vista da sua qualidade. Quer desmistificar um pouco estes ataques, vamos dizer assim, que tem havido em termos de olival intensivo? É exatamente isso, tem sido muito ideológico e muito pouco científico, ou com muito pouca base científica. Aquilo que hoje em dia, o que permitiu que Portugal desse um salto não só quantitativo, extraordinário, mas sobretudo qualitativo. Nós hoje em dia somos o país do mundo que produz maior quantidade de azeite virgem extra. Foi exatamente esta aposta que houve e esta modernização do olival. Em termos de qualitativos, é difícil superar a qualidade que se obtém, a qualidade intrínseca, enfim, os parâmetros, quando fazemos a análise físico-química do produto que se obtém, porque estão reunidas condições para que o fruto seja saudável, ele é recolhido no ponto de maturação ótimo, porque é feita uma recolheita mecânica, e ele é levado imediatamente para o lagar. E são as 3 condições fundamentais. É uma boa fruta de base, uma colheita no estado ótimo de maturação e a processamento ou a extração do azeite nas primeiras 24 horas após, e muitas vezes até 2 ou 3 horas logo após, porque os lagares estão no meio dos olivais, hoje em dia, os grandes olivais modernos normalmente têm um lagar muito próximo ou no próprio meio, e muitas vezes é possível extrair com fruta super fresca, ou seja, a azeitona super fresca, acabada de apanhar e vai imediatamente para o lagar. E isso faz um produto, um azeite, com umas características extraordinariamente, com muita qualidade. Qual é que é a principal desvantagem, eu diria, a principal questão relacionada com os olivais?
em sebe ou com os olivais intensivos, é a questão das variedades. E muitas vezes, porquê? Porque as nossas variedades tradicionais, nacionais, não estão adaptadas para esse tipo de cultivo. E, portanto, há aqui, diria, um choque cultural entre o olival tradicional, não só a nível da própria forma de fazer o olival, mas também porque as nossas variedades tradicionais não podem ser obtidas nesse. E, portanto, uma das principais desvantagens desse tipo de produto é, de facto, só provirem de algumas variedades que não são nacionais. E, portanto, em termos organoléticos, como a variedade é muito importante, são azeites diferentes, mas são azeites iguais. Contrasta hoje claramente com aquele azeite de há umas décadas atrás, que era um azeitinho fantástico da aldeia, mas depois tinha imensos defeitos, não é? Em termos de qualidade... A azeitona estava muito tempo à espera. Exatamente, portanto... em termos de qualidade tem muito mais qualidade do que o azeite que se conseguia obter antigamente. Hoje em dia, nós temos em Portugal, às vezes não temos essa noção, tudo aquilo que é mais inovador e melhor tecnologicamente a nível do olival e a nível do lagar. Hoje em dia, quem queira no mundo ver a melhor tecnologia, vem a Portugal visitar os lagares e os olivais da região do Alentejo. Houve um investimento muito grande por parte das empresas. Enorme, que aconteceu também muito por causa do Alqueva e da disponibilidade de água. Naquela região particular do Alentejo, porque há uma grande propriedade, é possível fazer um investimento de escala, isso atraiu muito investimento, mas também muito estrangeiro, mas também muito investimento nacional, e de facto, hoje em dia, tudo o que há de mais moderno neste setor pode ver-se no raio de 100 km. Portanto, nós temos boa qualidade de azeitona, temos boa tecnologia, temos investimento da parte dos empresários, temos certamente um solo muito interessante para a produção e um clima extraordinário. A minha pergunta é: por que caminhos é que nós devemos ir para acrescentar ainda mais valor ao nosso azeite? Estratégias comerciais, novos mercados, marca? Qual é que é o caminho que antevê que Portugal e que as nossas empresas devem efetivamente consolidar para dar mais valor a um produto que eu arriscaria dizer provavelmente temos o melhor azeite do mundo? Como é que o podemos valorizar ainda mais? Temos certamente um dos melhores azeites do mundo, ou ao nível dos melhores. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Temos alguns desafios pela frente, e o desafio de acrescentar valor à nossa produção é um dos principais, e avançar para novos mercados. Hoje em dia, o setor, a nível de exportações, tem um desempenho extraordinário. Nós aumentámos 12 vezes em volume e 18 vezes em valor as nossas exportações em relação a 20 anos atrás, o que é um desempenho extraordinário. E uma grande diversificação de mercados. E uma grande diversificação de mercados, mas temos 3 mercados que são os principais, para os quais se exporta 90% do azeite. E 2 deles são mercados a granel, e isso é sem valor acrescentado. E esse é lá vendem com marcas... E esse é o principal desafio que nós temos. Nós temos o mercado do Brasil, que é um mercado para onde se exporta principalmente azeites nacionais, embalados com marcas nacionais, e depois exportamos 80% do nosso volume de exportações vai para a Espanha e para a Itália. E é exatamente o principal desafio que eu acho que nós temos que fazer porque nós cumprimos o desafio da quantidade, não é? Produzimos hoje em dia, e da qualidade, quantidade suficiente de azeite e qualidade extraordinária, mas depois falta-nos o reconhecimento nos mercados, nos países consumidores, nomeadamente Estados Unidos, nomeadamente mercados europeus, mercados asiáticos, que são hoje em dia grandes consumidores de azeite e onde as marcas de azeite não aparecem no mercado. E eu acho que é esse o trabalho que o setor tem que se unir e tem que fazer, promover a origem em Portugal como uma origem de qualidade e uma diferenciação que permita depois passar algumas dessa quantidade que nós exportamos a granel sem qualquer valor acrescentado e que aparece nesses mercados como marcas espanholas ou italianas e passar a ser comercializado por marcas portuguesas e acrescentando valor à nossa oferta. A nossa qualidade já vai sendo reconhecida lá fora, não é? Portanto, falta-nos muito a questão da marca, provavelmente, afirmar enquanto marca portuguesa nos mercados internacionais. Tirando o mercado do Brasil, a origem em Portugal não é uma origem reconhecida pelo consumidor. Dentro do setor, nos players do setor, é muito reconhecida. Mas nos consumidores não. No consumidor final não é. E essa é uma área que a Casa do Azeite, enquanto associação, tem apoiado muitas empresas, não é? Portanto, tem sido uma bandeira da Casa do Azeite levar o azeite português lá fora
e promovê-lo, digamos assim. Mas há muito trabalho ainda a fazer, não tem sido possível fazer tudo, mas tudo aquilo que nós temos feito a nível da promoção da marca, lá está, da marca Chapéu, Azeite de Portugal, tem sido bastante importante para comunicar esta diferenciação que são as marcas portuguesas e de facto colocar Portugal como uma origem de azeite para um consumidor mundial, para um consumidor internacional que valoriza cada vez mais o produto, porque não falámos aqui, mas é importantíssimo também referir que o azeite é uma das gorduras mais saudáveis do mundo. Portanto, a perspectiva de aumento de consumo a nível global, hoje em dia o azeite consome-se em 2% da quantidade de gorduras líquidas que se consomem no mundo, vegetais líquidas. Portanto, temos uma oportunidade enorme e mesmo que duplicássemos a produção, seriam apenas 4% do consumo. Portanto, temos um mundo para descobrir e com argumentos de qualidade e de saúde, de benefícios para a saúde, extremamente importantes. Portanto, temos aquilo que alguém já chamou o novo ouro, não é? O azeite, e acho que temos que o aproveitar. A Casa do Azeite será certamente uma associação que não deixará nunca de, no fundo, defender cumprir a sua missão, e de que promover o azeite. Cumprindo a sua missão português. E promover este ouro nacional. Foi mais uma edição do Entre Fileiras, seja apenas azeite, seja azeite virgem ou virgem extra. Efetivamente, nós temos, digo eu agora, provavelmente o melhor azeite do mundo. Temos naturalmente que olhar para ele com a sua devida relevância e com isso apoiar o setor, todos nós, e levar o azeite português lá para fora, cada vez com mais consistência e criando marcas fortes, porque é isso que vai valorizar o nosso produto. Muito obrigado pela vossa atenção e vemo-nos num próximo programa.